Fala, empreendedor! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui da Wido Logos. E a gente traz para vocês sempre dicas de marketing, vendas, atendimento, ou seja, tudo o que você precisa para alavancar os seus resultados ou tirar o seu projeto de empreender do papel. Diretamente da maior agência de design do Brasil. Eu geralmente estou gravando esse episódio de casa, mas hoje estou no WeWork aqui que vim ver como estava a situação. E está vazio, está tudo vazio mesmo. Hoje o assunto é SEO. Para quem não conhece essa sigla, ela significa Search Engine Optimization, que em português, claro, é otimização para ferramentas de busca. Falamos anteriormente, nos outros episódios, de tráfego pago, e que existe, na verdade, duas formas de você trazer pessoas para o teu site ou para as tuas páginas, né? Que uma é orgânica e a outra é a paga. O tráfego pago a gente explicou no episódio 18. E aí você pode ir lá, depois daqui, ouvir esse episódio também. E agora a gente vai falar sobre o tráfego orgânico, né? E como a gente gosta sempre de trazer números para vocês, vou trazer alguns agora. De acordo com uma academia do marketing, 80% dos usuários pesquisam na internet antes de decidir comprar um produto ou serviço. 95% clicam em links na primeira página do Google. 80% ignoram anúncios pagos. Olha aí quem é fã só de anúncio pago, fica ligado. 70% dos usuários não passam nem da primeira página. E por que isso é tão importante? E é justamente o SEO entra aí para, junto de técnicas e ferramentas e estratégias, resolver esse desafio e colocar o teu site o mais próximo possível das primeiras posições. Para isso, hoje a gente convidou a Maria Carolina Avis. Eu falei errado, né? Então, vai lá, Maria. Eu perguntei antes e falei errado aqui. Conta aqui para mim. Primeiro, corrige o nome que eu já falei errado. E me diz aqui, seja muito bem-vinda, né? E me conta como que você entrou nesse mercado. Legal. Bom, na verdade você nem falou errado, né? As pessoas chamam de aves, avis, o correto é aves. Mas tá tudo bem, né? Digitação é a mesma coisa. Bom, você até falou uma coisa bem legal, só antes de eu me apresentar, que tem gente que é fã de tráfego pago e investe tudo só em tráfego pago. Mas, na verdade, o SEO ajuda até no tráfego pago. Verdade. Porque, inclusive, um dos critérios do Google, né? Ele analisa 3 critérios para definir o lance do leilão. Um deles é a qualidade da página de destino. Se as aplicações de SEO existirem nessa página, você pode até pagar mais barato no seu clique. Então, com os mesmos R$100, você atinge muito mais gente e tem muito mais resultado se você tiver aplicações de SEO antes, né? Mas vamos lá com calma. Bem, eu sou professora de marketing digital, eu sou professora de graduação e pós-graduação, então minha área de ensino é no ensino superior. Eu sou autora também, eu tenho um livro que se chama SEO de Verdade, se não está no Google não existe, sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? E eu tenho outros 2 em produção. Um é de social media, para falar exclusivamente de mídias sociais, estratégias e tudo mais. E outro é de um marketing digital baseado em dados. Então, vai concentrar conteúdos de Big Data, de BI, com marketing digital. Então, análise de métricas, tudo isso, algumas partes um pouco mais estratégicas. Eu comecei a minha trajetória já pensando no SEO sem querer, porque eu era bem adolescente, eu tinha um canal de YouTube com mais 2 amigos, e eu sempre ficava tentando pensar e descobrir formas para eu fazer com que mais gente visse os nossos vídeos no YouTube e não só aquelas pessoas que recebiam a nossa divulgação. E eu tinha 12 ou 13 anos e não tinha muitos recursos, então comecei a testar. Comecei a testar SEO no YouTube e comecei do nada, assim, eu via uma coisa ou outra na internet e colocava e aplicava e foi super dando certo. E aí depois eu comecei a estudar marketing, né? Fiz a faculdade de marketing, comecei a estudar mais profundamente e principalmente fazendo trabalhos voluntários lá no começo para conseguir testar tudo o que eu queria. Então, muito do que tem hoje no livro de SEO foram testes que eu fiz desde o início da carreira, fazendo trabalhos voluntários em albergue e tudo quanto é lugar que vocês imaginam e até empresas reais, né? Então, eu comecei dessa forma e aí depois fui para... Atendi vários clientes, trabalhei em agência e tal, e aí depois eu fui para essa área da docência. Muito legal, muito bom. Agora, eu fico intrigado, né? Porque eu estou para escrever um livro há alguns anos e eu só fico no tô para escrever. Como que você saiu do 0 a 1? Como é que você saiu de não ter um livro, parou para escrever? Como que você definiu os pontos principais? Porque o livro traz bastante informação ali, né? Que orienta bem quem quer saber muito de SEO.
Como você acabou segmentando essas etapas? Então, eu sou muito da formação de conteúdo. Para você, assim, para você ter um bom conteúdo, na minha opinião, você precisa ter o máximo de conteúdo que você possa ter. Então, para escrever o livro, eu tinha bastante essa dificuldade no início de conseguir entender, mas o que eu vou colocar? Então, a primeira atividade é tira da tua cabeça o que está na tua cabeça e coloca no computador. Não vou nem falar coloca no papel, que ninguém vai colocar no papel. Coloca no computador tudo que está na tua cabeça, de forma bruta. Não se preocupa com sumário, não se preocupa com os parágrafos, com os capítulos, não se preocupa com nada disso. No começo, você simplesmente tira a tarefa, tenha essa tarefa de tirar da tua cabeça, esvaziar ela e colocar tudo que você sabe sobre esse assunto no computador. E depois você vai organizando essas informações. A melhor maneira de você organizar é pensando com uma visão introdutória, uma visão de alguém que ainda não conhece nada sobre o assunto. Então você começa falando sobre uma introdução, depois você vai avançando aos poucos, até que lá no final você coloca um conteúdo bem avançado. Essa é a maneira mais fácil de escrever livro, né, sobre algum tema mais técnico hoje. E aí você perguntou, como que você chegou? Eu escrevi um conteúdo de disciplina à distância na Uninter, que é onde eu trabalho hoje na graduação, e a editora gostou bastante, e aí eles me chamaram para escrever o livro, e aí eu escrevi, tipo, em 6 meses. Eu tava muito querendo tirar da minha cabeça o que tava, e eu já fui colocando, e deu tudo certo. Aí agora eu tenho mais um tempinho para escrever esses dois. Boa. E tem uma lógica também, até da formação que você fez, né? Bota mais simples, vai aprofundando também, é como se fosse a jornada de níveis de consciência do consumidor, né? Sim. Você usa essa metodologia também para a produção dos conteúdos para SEO? Eu uso essa técnica também para SEO, e não só isso, mas o princípio de dados, quando a gente estuda Big Data, algumas coisas mais analíticas do marketing, assim, você aprende que forma 1 é um dado, então uma forma bruta, o dado é uma forma bruta. Depois você transforma um dado em informação, então já não é mais algo tão louco assim, eu já começo a falar em termos que eu consigo entender, né, que alguém no nível intermediário já consegue entender, e depois esse dado que se transformou em informação se transforma em conhecimento. Então você já começa a mostrar para o leitor que ele não está perdido, que aquilo que ele leu lá no começo, lá no final ele já sabe o que é. Então eu uso nos livros e também em todos os materiais de aula e tal, algumas sacadas como essa. Então, lá no conteúdo introdutório eu falei, uma landing page, vou explicar o que é. Na segunda vez que eu menciono, explico de novo. Lá no final eu já falo assim, landing page. Não vou nem explicar, você já sabe o que é uma landing page. A pessoa toma naturalmente a consciência de que ela já sabe. Então, até nos livros de marketing de qualquer disciplina, a gente pode utilizar até princípios de sala de aula invertida, que a gente chama, que é o modelo de ensino híbrido, em que você toma consciência de que você aprendeu e não um professor está falando para você o que é a verdade absoluta, né? Muito bom, muito bom. Agora, a pergunta mais importante desse podcast: qual a importância do SEO para as empresas? Total. Olha só, o título do meu livro é Se Não Está no Google, Não Existe. E eu tirei esse título de uma conversa com um aluno que ele tem uma empresa B2B, então ele faz entregas para outras empresas, e ele falou para mim que ele busca o nome da empresa no Google antes de fazer as entregas, e se a empresa não está no Google, ele simplesmente não entrega. Eu falei, como assim? Você não vai entregar? Ele falou, não, eu não entrego, porque se não está no Google, não existe. E eu parei para pensar, e é realmente isso. Por quê? Imagina alguém te convidar para ir a algum lugar, você não sabe onde é, vai pesquisar no Google, não encontra. Vai pesquisar no GPS, não encontra também. Então, é basicamente isso. Os negócios que não estão online hoje, eles praticamente não existem. Porque pelo comportamento natural do usuário, nosso mesmo, a gente vai lá e pesquisa no Google. Eu quero fazer pão de queijo hoje na minha casa. Eu não vou abrir meu livro de receitas. Eu vou pesquisar no Google. Então, tudo a gente pesquisa num buscador hoje. Por isso que as empresas que não estão lá, e mais, não basta estar lá, você até deu um dado bem interessante no começo, que as pessoas não clicam nos 10 resultados da primeira página. Clicam nos 2 ou nos 3 primeiros. Sim. Tem gente que fala, inclusive, que se não encontrou no primeiro e no segundo resultado, vão lá e modificam o termo que buscaram. Então, as técnicas de SEO, 100% orgânicas, têm todos os pontos positivos, e o que eu mais gosto é que só depende de um profissional. Então, só basta que você conheça sobre as técnicas, não precisa de mais nada. É um conhecimento que está aqui, e depende só de você aprender. Agora me diz uma coisa, eu falo com muito empreendedor, né? E tem uma galera que tem a linha de tendência que você tem que aprender todas as metodologias do Google para você
hackear e botar lá em cima. E tem outra linha que fala, você tem que aprender todas as metodologias do ser humano para você hackear o ser humano e botar a página lá na frente. O que está valendo mais? Olha, eu acredito muito que é muito sobre pessoas. Tudo na internet, na vida, nos negócios, em tudo, é tudo sobre pessoas com pessoas. Então, se você ficar tentando colocar otimizações no seu site para tentar agradar o robô, você não vai conseguir isso nunca, ou vai conseguir por pouco tempo. Porque o robô muda o algoritmo daqui a pouco, então tudo é muito dinâmico. Agora, se você tem um site que você faz todas as otimizações pensando na experiência que você vai fornecer para o seu usuário, aí sim, consequentemente, o robô vai conseguir encontrar seu site como relevante. Mas o foco é sempre nas pessoas, com relação a tudo, viu? Não só o SEO. Tudo na internet, nos negócios hoje em dia, no digital, é com foco nas pessoas. Boa. Eu costumo falar que esse é o algoritmo humano, é o mais importante para a gente aprender em vez de ficar tentando hackear o sistema, né? Nossa, com certeza. Inclusive, o algoritmo é programado por um humano. Então, assim, não faz sentido a gente ter que ficar focando nossas energias em agradar o robô, sendo que a gente está falando de pessoas. Não adianta nada você ter um site lindo, maravilhoso, bem programado, o Googlebot, que é o robozinho indexador do Google, acha teu site ótimo, mas você não tem experiência do usuário, você não vai ter boa posição nunca, porque um dos critérios, né, um globo de critérios é sobre a experiência do usuário. É quanto tempo a pessoa passa na tua página, quantas páginas ela visita. Isso você só vai conseguir com bons conteúdos e pensando em pessoas, né? Legal, legal, muito bom. Bom que reforça o meu entendimento também. Estou aqui reafirmando minhas convicções. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, Estar no primeiro lugar do Google é um ganho absurdo, né? Só que, obviamente, você não é o primeiro lugar, você não é dono daquele lugar. E sempre tem, se você está em primeiro, o segundo vai querer ultrapassar a todo momento. O que você poderia dizer, até para quem não está no primeiro, para quem está lá em centésimo, em sei lá quantos, quais são os 3 pontos, se tiver, ou 5 pontos, que você poderia falar para o cara poder subir e aí e para ele não se perder, né? Para ele tentar se manter ali no topo. Existe algum passo a passo que eu gosto de dar o mão na massa aqui para a galera, para eles fazerem, né? Então, na verdade, assim, como são muitos critérios, o Google analisa mais de 200. É muita coisa. Seria difícil a gente ficar listando aqui cada um. Mas eu divido em 3 etapas, em 3 linhas de raciocínio. Primeiro, o conteúdo. Seu conteúdo precisa ser frequente, então não adianta ter um site que não tem um blog, por exemplo, porque você não vai ficar atualizando a home do teu site toda vez. Então, ter um blog é essencial, você precisa ter um conteúdo bem otimizado, que você use palavras-chave, termos que as pessoas busquem no Google e tudo mais. Então, a primeira etapa é o conteúdo, porque tudo começa com o usuário fazendo a busca de uma palavra-chave. Então, o conteúdo é a chave de tudo. Segundo, a parte técnica. Parece que não, mas um site bem programado faz toda a diferença. Inclusive a plataforma. O Google prioriza sites que são programados em WordPress, por exemplo. Então, a velocidade do carregamento, essas questões mais técnicas também fazem toda a diferença para que você tenha uma boa posição no ranking. E por último, não menos especial, inclusive mais especial do que todos, é a experiência do usuário. Porque o usuário precisa acessar seu site, ele precisa encontrar uma boa navegação, ele precisa em poucos cliques encontrar aquilo que ele quer, ele precisa passar bastante tempo no seu site, ele precisa encontrar um conteúdo rico. Então, uma junção desses 3 fatores faz com que você esteja numa boa posição do ranking, lembrando que é de médio a longo prazo, e você até falou uma coisa bem legal, que é, as pessoas querem estar em primeiro lugar, mas elas não são o primeiro lugar, porque é uma coisa que não é para sempre. De repente agora está no primeiro lugar, amanhã você já não está. E assim, é muito importante você perceber qual é a palavra-chave que você buscou para você saber se você está em primeiro lugar. Porque, obviamente, se você fizer uma busca do nome da tua empresa lá, só vai ter a tua mesmo. Então, você vai estar em primeiro lugar. E é bizarro as Ou de pessoas algum acharem que concorrente está não. comprando seu nome ali, né? Pode ser também. Mas, assim, o que você tem que buscar é um termo que defina você. Porque, olha só, a pessoa pode ir lá no Google e pesquisar Maria Carolina Aves. Beleza, ela já me conhece, ela já sabe quem eu sou, ela já quer me encontrar. Mas tem a pessoa que vai lá e simplesmente procura por um professor ou uma professora de marketing digital. A pessoa não sabe quem sou eu na vida. Ela vai querer qualquer professor, qualquer professora. É isso que você tem que... É esse seu objetivo. Não estar em primeiro com o nome da sua empresa. Claro que é importante, mas é muito mais fácil.
Agora, tente estar em primeiro com os produtos que você comercializa, com os termos que definem seu negócio. Mas, assim, é uma lista grande, são mais de 200 critérios e é bastante coisa, e o algoritmo muda o tempo todo. Tem alguma correlação da autoridade, da reputação, do dono do site, do fundador da empresa com o SEO? Ou você consegue utilizar essa reputação, essa autoridade percebida para você poder se posicionar melhor? Só com conteúdo. Não tenho como colocar assim, o fulano é uma pessoa muito importante, acabou de abrir uma hamburgueria. Só porque a hamburgueria é do fulano, que ele é uma pessoa bem estabelecida, ele é autoridade. Não. De maneira direta, não. A não ser por conteúdos. Então, na internet a gente fala muito de autoridade, né? Você se torna referência em algum assunto e tudo mais. Isso através de conteúdo você consegue sim, mas de maneira automática o robozinho não vai conseguir saber disso. Entendi. Então, vamos lá. O cara já entendeu aqui, o nosso empreendedor que está nos acompanhando, ele já entendeu que ele precisa investir em SEO, ele já entendeu que tem 200 critérios para posicioná-lo na primeira página. O primeiro passo, além de botar o blog, quais seriam os investimentos que ele precisa fazer para ele ter de uma forma profissional esse trabalho desse canal, né? A primeira coisa que ele vai precisar é de um profissional que entenda de SEO, para ele poder fazer um diagnóstico. Porque, de repente, esse empreendedor vai ter que jogar o site dele no lixo e fazer outro. Pode acontecer mesmo. Talvez ele precise de um ajuste fino, talvez ele precise adicionar alguma coisa no site, ou o site está com carregamento lento. Então, ele precisa primeiro contar com a ajuda de um profissional, ou ele entender sobre o SEO, também nada impede, né? Então, precisa buscar conhecimento. Essa que é a riqueza da técnica, é que você não tem como... um profissional de SEO, ele não tem como dar o famoso migué, porque ele tem que saber o que ele está fazendo, senão não vai dar resultado nunca, né? Então, essa é a primeira etapa. Ele precisa contar com a ajuda de um profissional, uma consultoria de SEO, alguma coisa assim, para poder entender o que ele vai precisar fazer, porque é muito particular de cada empresa, depende muito, né, do cenário, de tudo mais. Legal. A gente vê na internet tem muitas ferramentas também para capturar lead, né? Que é uma das formas bem interessantes de você capturar lead, é você construir ferramentas, mas tem muitas especificamente de SEO, de mapeie seu site, vou te dar aqui um plano de ação. Funcionam de fato ou é tudo Miguel? Depende do site. Tem muito, assim, o marketing digital ele é uma área nova, mas que está bem suja já no mercado. Porque tem muito profissional, né, que se diz profissional que não é. Então, o amadorismo já está acabando com essa profissão. E existem muitas pessoas na internet fazendo isso. Fingem lá que é uma ferramenta super maravilhosa, quando na verdade é uma análise bem básica que você mesmo conseguiria fazer. Então, as pessoas vendem aquilo que elas não são ou elas não têm. Precisa tomar bastante cuidado. Uma única ferramenta que eu já vi que funciona muito bem é do Neil Patel, que é bem legal. Se você quiser, posso te mandar o link depois para você direcionar para o pessoal, que é uma análise de SEO bem completinha, ali, bem legal, que funciona bem, sim. Legal. A gente vai deixar aqui, pessoal, na descrição do podcast ou do YouTube, se você estiver assistindo, para você poder clicar lá e botar o teu domínio. Já sai um relatório completão sobre redução de tamanho de imagem, se você está usando os termos certos, repetição de palavra e por aí vai. Me diz uma coisa, Maria. Existia antigamente, os robôs eram menos inteligentes, que você repetir, por exemplo, o Logos, você repetir logo, 70 vezes, melhorava. Soube que isso mudou, que os robôs já estão mais inteligentes, já tem que usar de forma mais orgânica. Qual que é a história aí? É bem isso, as pessoas usavam de má fé, né, a leitura da indexação do Google. Então, isso agora caracteriza Black Hat SEO. O que é isso? É uma prática proibida. Então, é algo que você não pode fazer. Se você fizer isso, as pessoas colocavam, né, o texto lá, um monte de palavras-chave repetidas e colocavam na mesma cor do fundo, né, para não ficar visível para o usuário. Isso você não pode fazer, porque o seu site pode ser bloqueado. E, sinceramente, uma coisa que nenhum empreendedor e nenhum profissional quer é ter o site bloqueado. Porque ele demora um monte para depois voltar a indexar você, ele deixa você lá na página 80, você nunca vai ser encontrado. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas práticas que tem a ver com spam. Então, imagina, tudo que é antiético que você faça e que vai caracterizar como spam, que você está burlando o sistema, o Google pode te banir.
Mole não, galera. Tá achando aí que é bobeira? Fica tentando hackear o sistema, aí dá nisso. Se for bloqueado no Google, meu filho, é melhor montar outro negócio. Teve uma vez que o Google, foi um erro na mídia paga, que eles entenderam que o site tinha vírus, né? Por algum erro lá deles, que a gente ficou uma semana sem mídia paga, cara, tragédia generalizada. Imagino isso acontecendo no orgânico, né? Sim, isso é terrível, porque ele não considera seu pedido de desculpas. Você pode entrar em contato e, assim, ele pode responder ou não. Então, não recomendo. Terrível. Me diz uma coisa. Quando a gente fala sobre, até você coloca no seu livro, né? Se você não está no Google, não existe, é o título do livro. É verdade, né? Mas é só o Google que a gente tem que se preocupar ou a gente acaba trabalhando para os outros? Tipo, eu vou falar aqui, o bastidor da Vida Logos, a gente só olha para o Google. Não sei nem se eu estou certo ou errado. A maioria das pessoas, porque, na verdade, quem você conhece que abre outro navegador, né, para buscar as coisas? Mas quando a gente fala em Google, né, é uma otimização para o Google. Não, não é, para os buscadores. É que a gente acaba focando muito no Google, que é o líder do mercado e realmente as pessoas usam mais. Mas você fazendo as otimizações, obviamente, vão funcionar em qualquer buscador. Agora, uma coisa é fato. Existem muitos profissionais de SEO que não acreditam em SEO fora do Google ou fora de buscadores de sites, assim, né? E eu acredito muito, inclusive, eu estou fazendo mestrado agora e esse é meu tema de pesquisa, porque eu estou estudando o SEO nas redes sociais. Existem algumas aplicações que fazem sentido para que você consiga aumentar o alcance orgânico dos seus posts. E olha, as pessoas vão lá no LinkedIn e pesquisam por um professor de inglês. Elas vão no Instagram e pesquisam por uma loja de cosméticos. E mais, elas não têm tempo de ficar olhando o feed como um todo. Então, algumas aplicações de SEO fazem total sentido para as redes sociais também. Inclusive, o LinkedIn é uma das minhas redes sociais favoritas, né? Sou suspeita para falar porque eu adoro o LinkedIn. Muitas vezes, o seu artigo de LinkedIn ele pode ser melhor ranqueado do que seu site. Isso já aconteceu comigo. O meu site estava bem no início e tal. Eu uso ele para fazer testes bastante, mas eu escrevi um artigo sobre os 50 anos da internet e quando alguém pesquisava pelo tema, o meu LinkedIn era o que aparecia por primeiro. E ficou assim, 8 meses com um bom ranking. Ficou por muito tempo. Então, existem também as aplicações de SEO em redes sociais, em qualquer outro canal, onde a busca não é por ordem cronológica, onde é por ordem de relevância, de ter algoritmo de relevância, você tem oportunidades de otimizações de SEO. Você falando isso, até lembrei de um caso de um cliente nosso que a gente está fazendo consultoria de presença digital com eles. E ele tinha uma média de 7 mil views de um post lá, dos posts dele, né? 7, 6 mil e tal. E aí a gente ensinou ele técnicas de SEO para o post, né? Usar hashtag, usar isso, a estruturação, ter uma chamada no topo e tal. Cara, ele pulou de 7 para 19 mil, todos os outros postagens. Então, cara, dá para fazer no Instagram. O muito famoso, o pessoal negligencia muito, é o YouTube também, né? Então, é o segundo maior site de busca do mundo que o pessoal negligencia, bota qualquer coisa na descrição em vez de fazer um textão gigante, né? Não, e perceba que quando você faz uma busca no Google, pesquisa lá, tipo, bolo de cenoura, sei lá, os primeiros resultados sempre são do YouTube, porque YouTube é uma empresa da Google. Então, obviamente, ele vai priorizar. E o SEO no YouTube é muito usado de uma maneira errada, o que é um desperdício, porque às vezes tem vídeos maravilhosos lá que simplesmente não são encontrados. Às vezes até o nome do canal não é otimizado, não tem nem o nome lá certinho do canal. Então, é um detalhe que vale a pena prestar atenção também. A dica para a galera aqui, gente, quem me atentou a isso foi até o Thiago Nigro, do Primo Rico, né? Todo mundo aí conhece, quem não conhece, link aqui embaixo também. Mas dá uma olhada, estudem o YouTube dele, cada vídeo que ele publica é uma aula de SEO para YouTube. Então, dá uma olhada lá que vocês vão aprender bastante. E a gente vai aprofundar esse assunto também lá no nosso Telegram, tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso do YouTube especificamente, a gente vai botar mais conteúdo lá. Estamos entrando aqui na nossa reta final, Maria. Eu queria que você deixasse uma dica para a galera de SEO. Pode ser, de repente, se tiver uma dica para quem está começando e uma outra para quem está mais avançado, o que você poderia dizer para a nossa audiência? Ó, as dicas para quem está começando são, separei duas que são boas.
Primeiro, a otimização de imagens. Se você vende produtos, é uma dica muito simples que funciona tanto para Google quanto para redes sociais, que é você mudar o nome da imagem. Antes de você postar lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu LinkedIn, ou se for um vídeo lá no YouTube, você coloca termos que você acha que as pessoas pesquisam. Então, o que eu coloco lá no meu? Professora marketing digital, usando o hífen para separar. Então, antes de você postar a imagem, imagine que alguém vai pesquisar isso que você está usando e vai lá no Google e vai clicar em imagens. É uma ótima fonte de tráfego para o site. Eu já fiz vários testes e, assim, parece uma coisa minúscula, mas para quem vende produtos faz muito sentido e é algo que as pessoas também não percebem e não usam. Segundo, é o Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita do próprio Google, super funcional, super intuitiva, que você consegue utilizar de uma maneira muito simples. Você mesmo pode fazer seu cadastro e faz com que a sua empresa exista na internet. Não tenho site, minha rede social ainda não tá boa e tal, o que eu faço? Primeiro passo, Google Meu Negócio. Já vai fazer com que você ganhe tempo até você estruturar teu site ali, deixar ele bonitinho. Então, são essas duas coisas para quem está iniciando, assim, né? A otimização de imagens é fundamental até mesmo para quem é cego e precisa usar aplicativo de leitor de tela. Eu me preocupo bastante com essas questões também de texto alternativo, essas coisas assim, para facilitar para quem não consegue enxergar. E para quem está num nível mais avançado, eu não consigo falar outra coisa, senão fique atento às mudanças de algoritmo. Porque agora, semana passada, eu acho que teve uma atualização de algoritmo e as pessoas, parece telefone sem fio, sabe? Eu leio lá no blog oficial Google e vou lá e posto do meu jeito e já adiciono alguma coisa que eu acho. Então, a dica é, esteja atento aos blogs oficiais do Google. Aprenda direto com o Google. Já que é o maior buscador do mundo, aprenda direto com o Google. Porque ele sempre muda os algoritmos, inclusive, ele ativa algoritmos com nomes diferentes para você saber do que se trata e tal. Então, o critério dele muda sempre. Mas se você ficar sempre atento às mudanças de algoritmo e aos 3 grandes pilares do SEO, que é conteúdo, técnica e experiência do usuário, tá ótimo. Fantástico, pessoal. Essa foi Maria Carolina Aves. Agora sim, especialista em SEO, marketing digital. Maria, antes de concluir aqui, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Onde o pessoal compra o teu livro? O meu livro basta digitar no Google SEO de verdade, livro SEO de verdade, alguma coisa assim, porque ele está à venda no site da Livraria Intersaberes, que é a editora que publicou meu livro, mas tem na Amazon, tem em livrarias comerciais, assim, também tem em todas. O meu Instagram eu uso bastante, que é @mariaaves, com 2 S no final. Eu estou no LinkedIn como professora de marketing digital, então se você colocar linkedin.com/professora marketing digital com hífen, você já vai me encontrar, mas também por Maria Carolina Aves já consegue me achar lá. Show de bola! Espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu aprendi bastante aqui também. Mas a discussão não acaba aqui. Como eu falei, a gente tem o nosso grupo do Telegram com milhares de empreendedores lá. Então corre para lá que tem dicas, tem tudo que eu falei aqui, os links também vão estar lá para você poder pegar. E se você ainda não segue a gente no Instagram, @uidologos, e o nosso site é www.uidologos.com.br. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se você está no iTunes, deixa aquelas 5 estrelas e comenta aí um feedback, o que você achou, ou quem você gostaria que a gente trouxesse aqui para bater o papo no Fala Empreendedor. Esse Fala Empreendedor acaba por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos juntos.